Sonhei que estava em Pernambuco, fiquei maluco quando o frevo passou. Mas quando estava no melhor da festa, ora essa alguém me despertou. Bom dia! Hoje na luta vamos viajar no tempo e no espaço, indo até Pernambuco em 1824, para tratar do começo da Revolução que ganhou o nome de Confederação do Equador. Qual foi a disputa? Foi entre o poder do Império, em que o imperador era quase como um rei, e os defensores da República, que queriam o poder dividido. Qual foi o contexto? Lembrando, o Brasil tinha ficado independente de Portugal 2 anos antes e o imperador Dom Pedro I acabara de impor a Constituição de 1824. Aliás, teve um áudio sobre essa Constituição. A Constituição de 1824 foi a solução brasileira. O país deixou de ser uma colônia de Portugal sob comando do rei, mas virou um império, em que o poder se concentrava nas mãos do imperador, sem dar relativo poder às províncias, que são os estados de hoje, e como seria numa república federativa. Quais foram os antecedentes? As raízes podem ser encontradas na Guerra dos Mascates, de 1710, e na Revolução Pernambucana, de 1817, ambas com viés republicano. Nessa história toda, houve a formação de uma camada de comerciantes em Recife, que se opunha ao rei e depois ao império, porque beneficiava somente aos aristocratas senhores de engenho. A província de Pernambuco estava dividida entre os defensores do império e republicanos. Os defensores do império eram os senhores de engenho, que eram donos de terras que foram doadas pela coroa portuguesa, por isso eles eram ligados ao império, e eram donos de escravizados, que moravam nos próprios engenhos. Os engenhos se localizavam principalmente na região da Zona da Mata, e muitos desses aristocratas tinham casarões em Olinda. Os republicanos eram comerciantes, pequenos mascates de origem portuguesa que moravam na cidade de Recife. Entre os republicanos tinha também alguns que estavam nas regiões norte e agreste da província, nos engenhos de açúcar e principalmente nas fazendas de algodão e gado, e nos vilarejos de famílias muito pobres. Havia alguns padres de origem humilde que também participavam da luta pela República. Dentre eles, destacou-se uma das lideranças, Frei Caneca. Lembram dele, que virou nome de rua? Então, ele tinha uma origem de família pobre, foi um intelectual e ativista político, além de padre, e foi preso e assassinado. O enredo. O estopim foi a nomeação do governador da província pelo imperador, que não foi aceito pelos republicanos. Com a pressão destes, o governador Paz Barreto renunciou e os republicanos conseguiram emplacar um outro governador. Porém, o imperador quis Paz Barreto de volta, mas os republicanos não aceitaram. Então, o imperador chegou a propor um outro nome, mas foi tarde demais. Em 2 de julho de 1824, os republicanos proclamaram a independência de Pernambuco. Chegaram a chamar as outras províncias para aderirem, como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas. Por isso o nome da revolta ser Confederação do Equador, que são as províncias que estavam próximas à linha do Equador. Porém, além de Pernambuco, somente Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará aderiram ao movimento. O imperador, por meio de uma carta régia, condenou todos os revoltosos em 25 de julho de 1824. Mas a revolta continuou até setembro, quando novamente Paz Barreto, junto com o imperador, conseguiram tropas suficientes para derrotar os revoltosos. As 15 principais lideranças foram assassinadas.
MTST, a luta é pra valer. Ai, ai, até chorei, ai, ai, tudo mentira, ai, ai, o que sonhei.